Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa segunda aula de matemática e nesta aula nós vamos falar sobre situações-problema. Na última aula nós começamos a falar sobre as multiplicações. Você relembrou o que é uma multiplicação, fizemos juntos algumas multiplicações e agora nós vamos voltar a falar sobre isso, que é a situação-problema. O que será que significa essa palavra? Você se lembra quando você resolveu uma situação-problema em matemática? Então, para a gente começar essa aula sobre situação-problema, eu quero explicar para você o que significa isso. Então, uma situação-problema é um pequeno texto que dentro dele tem códigos matemáticos. O que são códigos matemáticos? Podem ser algarismos, como números, ou símbolos, como o símbolo da subtração, o símbolo da divisão, ou da multiplicação e da subtração. Esses códigos, junto com esse pequeno texto, ajudam a explicar uma questão prática, ou seja, algo que pode ser real e que nós precisamos resolver. Por exemplo, podemos ter uma situação-problema onde a escola recebeu as apostilas do primeiro bimestre e a escola precisa descobrir quantas apostilas no total ela recebeu. Mas a escola só tem a informação que ela recebeu 22 caixas de apostila e que dentro de cada caixa tem 30 apostilas. E aí? Se eu recebi 22 caixas de apostila e em cada uma tem 30, quantas apostilas essa escola recebeu no total? Essa seria uma situação-problema prática, uma situação do cotidiano que nós precisaríamos resolver. É por isso que nós estudamos as situações-problema na escola. Nessa aula, nós vamos tentar resolver juntos 3 situações-problema. Eu espero que elas ajudem você a conseguir resolver depois as situações-problema que estarão na sua atividade. Combinado? Então vamos começar pensando na primeira situação-problema. Vamos ler juntos com atenção? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer quando você se depara, quando você está diante de uma situação-problema. Ler com atenção. Então vamos juntos. Paulinho tem 96 bolas de gude. Pedrinho tem 37 bolas de gude a mais que Paulinho. E Júnior tem 85. Quantas bolas de gude tem os 3 juntos? E aí, depois que você faz a primeira leitura da situação-problema, você pode grifar aquelas palavras que você acha mais importante. Por exemplo, tem uma palavra nessa situação-problema que me chamou muita atenção e que eu acho que vai me ajudar a resolver esse problema, que é a palavra a mais. O que significa a mais? Eu tenho 10 anos a mais que meu irmão. Eu sou mais velho ou mais novo que ele? Eu tenho mais idade ou menos? Então, a palavra a mais significa que aquela pessoa tem uma quantidade a mais de objetos que a outra que está sendo comparada. Então, vamos pensar o que essa palavrinha a mais tem para ajudar a gente a resolver essa situação-problema. Eu vou grifar também a pergunta que é muito importante. A pergunta pede quantas bolas de gude tem os 3. Então, a minha resposta não deve ser a quantidade que o Paulinho, ou que o Pedrinho, ou que o Júnior tem, mas sim os 3, que é o que está escrito no problema. E eu também posso grifar algumas informações, alguns números importantes que estão nessa situação-problema. Como, por exemplo, que o Paulinho tem 96. O Pedrinho tem 37 a mais. Então, mais 37 que a quantidade do Paulinho. E o Júnior tem 85. Quando você grifa informações do problema, isso pode te ajudar depois a montar a sua explicação. O que eu quero dizer com montar a sua explicação? Eu quero dizer que
para você começar a resolver o problema, seria muito legal. Uma boa forma de resolver o problema é reescrever as partes mais importantes desse problema. Preste atenção que eu vou fazer isso com você agora. Olha só, então, agora nós vamos organizar esse problema e, organizando as informações que eu peguei lá no meu problema, eu percebo que o Paulinho, então, ele tem 96 bolas de gude, certo? Conforme está no problema. O Pedrinho, ele tem 37 bolas de gude a mais que o Paulinho. E o Júnior tem 85 bolas de gude. A pergunta que eu preciso responder é: quanto tem os três juntos? Perceba que eu escrevi embaixo uma explicação da forma que eu entendi esse problema. Isso te ajuda a entender o que você tem que fazer. Agora eu quero pensar junto com vocês na situação do Pedrinho, porque nós não sabemos a quantidade de bolas de gude que o Pedrinho tem. Nós só sabemos que o Pedrinho tem 37 bolas de gude a mais. Mas aí, quantas bolas de gude o Paulinho tem? Bom, o Paulinho, ele tem 96 bolas de gude. Então, será que o Pedrinho tem 96 mais 37? É isso que significa o a mais. O a mais significa que o Pedrinho tem a mesma quantidade do Paulinho mais 37. Então, é isso que nós vamos escrever agora no nosso problema. Então, nós chegamos na conclusão que o a mais, que está lá na nossa situação problema, quer dizer que o Pedrinho tem 96 bolas de gude, assim como o Paulinho, só que ele tem mais 37, que é o que estava falando aqui no meu problema, que ele tem 37 bolas de gude a mais. E aí eu pergunto para você, agora então, sabendo que o Pedrinho tem 96 mais 37, quantas bolas de gude o Pedrinho tem? Para descobrir, nós precisamos fazer esta adição. Vamos fazer juntos agora, para que eu veja como você pensa a adição? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar um número em cima do outro, escrever o nosso sinal de adição, e sempre nós começamos uma adição pelas unidades. 6 unidades mais 7 unidades vai dar 13. O 13 tem uma dezena e 3 unidades. As 3 unidades ficam aqui junto com as unidades. E a uma dezena sobe para juntar com as outras dezenas. Agora eu vou somar as dezenas, que é a próxima ordem ao lado da unidade. 9 mais 1, 10. 10 mais 3, 13. Então, eu descubro aí que o Pedrinho tem 133 bolinhas de gude. E agora que eu descobri a quantidade de bolinhas de gude que o Pedrinho tem, está mais fácil de eu descobrir quantas bolinhas de gude os três têm juntos. Quantas bolinhas de gude os três têm juntos? O que eu preciso pensar para descobrir essa resposta? Os três juntos significa que eu vou juntar a quantidade de bolas de gude que os três têm. Então, eu vou juntar a quantidade que o Paulinho tem com a quantidade que o Pedrinho tem com a quantidade que o Júnior tem. Então, eu vou juntar 96 bolinhas de gude do Paulinho com as 133 do Pedrinho e com as 85 do Júnior. E agora, fazendo essa adição, nós vamos descobrir a resposta desse problema. Vamos fazer essa adição juntos? É uma adição que tem 3 números envolvidos. Então, eu vou organizar esses números um embaixo do outro, tomando cuidado para colocar na mesma coluna as unidades, as dezenas e as centenas. Então, eu vou começar pelo 133. Depois eu vou escrever o 85 e depois o 96. E agora eu posso descobrir o resultado dessa adição com 3 números, com 3 termos. Primeiro eu faço 5 mais 3, que vai dar
8. 8 mais 6 é 14. Então, eu deixo o 4 da unidade do 14 aqui embaixo e subo o 1 da dezena aqui junto com as dezenas. Agora eu vou somar as dezenas. Há uma dezena que subiu mais o 3, 4. 4 mais 8, 12. 12 mais 9, 21. 21 fica 1 unidade, sobe o 2 dezena, que na verdade é uma centena, porque nós estamos na ordem das dezenas. Então, subiu o 2 vai somar junto com esse 1 aqui do 133. Então, 2 mais 1, 3. Então, nós descobrimos aí que os 3 juntos têm 314 bolas de gude. Então, a resposta do nosso problema é que Paulinho, Pedrinho e Júnior têm juntos 314 bolas de gude. Você conseguiu entender o que eu fiz para conseguir responder esse problema? Primeiro eu grifei o que é mais importante. Depois eu escrevi essas informações importantes. E depois eu comecei a pensar no significado das palavras que estão dentro do problema. Nesse problema nós aprendemos o significado da palavra a mais. A mais significa que alguém tem uma quantidade superior de objetos que o outro comparado ao outro. E se fosse a menos, significa que aquela pessoa que eu estou falando tem uma quantidade menor do que o outro. Eu vou ter que subtrair para descobrir a quantidade que essa pessoa tem se a palavra a menos estiver na minha situação problema. Imagina que o Pedrinho tivesse 36 bolas de gude a menos que o Paulinho. Então, eu ia ter que fazer 96 menos 37, porque a menos está me dizendo que eu vou ter que subtrair uma quantidade da outra. Vamos fazer agora uma segunda situação problema que pode nos ajudar? Vamos ler com atenção novamente. Fernanda ganhou 30 pacotes, com 10 doces em cada. Ela distribuiu 80 desses doces entre os seus colegas da escola. Quantos doces ela ganhou e quantos restaram? Então você percebe que essa situação problema, ela nos conta uma história. A história começa com o que está em vermelho. Então, primeiro em vermelho, a primeira parte da história é que a Fernanda ganhou 30 pacotes com 10 doces em cada. Depois que aconteceu isso que está em vermelho, vai acontecer a segunda parte da história, que é ela distribuindo 80 desses doces. E a terceira parte da história, que está em amarelo, é o que eu quero saber, que é quantos doces que sobraram. Então, primeiro, em vermelho, ela tinha a quantidade de doces que ela ganhou. Segundo, em verde, ela tem a quantidade de doces que ela distribuiu para os colegas. E em terceiro tem a quantidade em amarelo, que é a quantidade que ela ficou depois que ela distribuiu para os colegas. E aí eu pergunto para você, quando ela distribuiu os doces, será que ela ganhou doces ou ela perdeu? Quando eu distribuo alguma coisa, vamos pensar num outro exemplo. Se eu tenho 30 livros e eu distribuo 5 livros para as pessoas, será que eu vou ficar com mais do que 30 ou com menos do que 30? Eu tenho que fazer 30 mais 5 ou 30 menos 5? O que significa distribuir? Vamos pensar juntos nas situações desse problema? Então, organizando o problema, primeiro eu decidi reescrever as perguntas do problema. O que eu preciso responder? Então, eu preciso responder quantos doces ela ganhou e quantos restaram. E agora a gente precisa começar a descobrir quantos doces ela tem em cada parte da história. Então, olhando para a primeira parte da história, que é o que estava em vermelho, então a Fernanda ganhou 30 pacotes com 10 doces em cada. Nessa parte da história é que está aqui. Então, vamos pensar juntos. Quantos doces será que ela ganhou? Ela ganhou 30 pacotes com 10 doces em cada. Imagina que ela tivesse um pacote. Um pacote ela teria 10 doces. E 2 pacotes, ela teria
2 vezes 10. Porque em cada pacote não tem 10, então em 2 vão ter 10 mais 10. Ou 2 vezes 10. Se ela tivesse 3 pacotes, ela teria 3 vezes 10 doces. Mas ela tem quantos? Ela tem 30. E se no lugar do 3 eu colocasse o 30? Quantos doces ela teria? 30 vezes 10. Então, nós já começamos a descobrir quantos doces a Fernanda ganhou. 30 vezes 10. E aí, qual vai ser o resultado dessa multiplicação? Bom, essa é uma multiplicação que envolve números que os dois números têm 2 algarismos. Eu vou mostrar para você como você faz esse tipo de multiplicação, caso você ainda não saiba. Então, primeiro, assim como a primeira multiplicação que você aprendeu, você vai colocar um número embaixo do outro. Então, 30 vezes 10. Lembrando de tomar cuidado de colocar unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Então, primeiro eu vou multiplicar a unidade do número de baixo pela unidade do número de cima. Então, eu vou ficar com 0 vezes 0 é 0. E agora eu vou multiplicar a unidade do número de baixo pela dezena do número de cima. 0 vezes 3 também é 0. Muito bem, agora preste atenção na segunda parte. Para fazer a segunda linha de contas, por que segunda linha? Veja o que eu vou te explicar. Essa primeira linha aqui foi a linha das unidades. É por isso que tem o U de unidade aqui em cima. Já a segunda linha vai ser a linha das dezenas. Então, eu não posso misturar multiplicação de unidades com multiplicação de dezenas. Então, agora eu vou multiplicar a dezena. Por que a dezena? Porque o 10 ele tem dezena. Se fosse um número só com um algarismo aqui embaixo, eu não precisaria fazer a segunda linha de contas. Mas como eu tenho um número com 2 algarismos embaixo, eu preciso fazer a segunda linha de contas. Então, multiplicando uma dezena por 0, vai ter 0. Mas onde eu vou colocar esse 0? Eu vou colocar aqui na coluna da dezena. Por que na coluna da dezena? Porque o 1 é uma dezena. Então, sempre que eu estiver multiplicando por uma dezena, eu tenho que começar a colocar os resultados na coluna da dezena. E aqui você pode colocar um mais, para lembrar você que depois você vai ter que somar as duas linhas de contas. E aí agora eu vou fazer uma vez o 3. Uma vez o 3, 3. Agora sim eu já posso terminar o meu problema. A minha multiplicação. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. E 3 mais nada é 3. Então eu descubro que a Fernanda ganhou 300 doces. Antes de continuar, eu quero te lembrar que esse tipo de multiplicação que eu fiz agora, nós ainda vamos voltar nesse assunto em outras aulas. Então, se você ainda não entendeu o que eu fiz aqui, eu posso te explicar individualmente lá no nosso grupo de WhatsApp, ou eu ainda vou te explicar numa próxima aula outros exemplos. Combinado? Então, nós descobrimos que a Fernanda ganhou 300 doces. E aí, nós vamos para a segunda parte do problema, aquela parte que estava em verde, que ela distribuiu 80 desses doces. Então, dos 300 doces que ela ganhou, ela distribuiu 80. E aí, o que significa distribuir, que a gente já tinha conversado? Bom, quando eu distribuo alguma coisa, eu estou dando para alguém alguma coisa. E quando eu dou objetos, eu perco objetos. Então, eu vou subtrair aquilo que eu doei, que eu distribuí. Se eu distribuir 80, eu vou tirar, eu vou subtrair 80 doces. E aí, a gente fazendo essa subtração, nós podemos descobrir quantos doces a Fernanda ficou na terceira etapa. Então, nós vamos fazer 300 menos 80. Então, começando pelas unidades, 0 menos 0, 0. 0 menos 8. Não tem como eu tirar 8 se eu tenho 0. Então, eu preciso deixar esse 0 mais forte. Para isso, ele vai pedir a ajuda
da ordem da casinha do lado. Então ele vai pedir 1 para o 3 e o 3 vai virar 2. E esse 1 vai juntar aqui com o 0 para formar 10. Deixa eu destacar esse 1 aqui, para que você consiga entender que é um 10. 10 menos 8, 2. 2 menos 0, 2. Então, nós descobrimos que a Fernanda ficou com 220 doces. E assim a gente já pode completar as respostas do nosso problema. Quantos doces ela ganhou? Ela ganhou 300 doces. Quantos doces restaram depois que ela distribuiu os 80 doces? Restaram 220 doces. Para ter certeza que você entendeu essas situações problema, eu vou te dar uma chance de fazer junto comigo mais uma. Vamos fazer uma última situação problema. Para começar, vamos ler com atenção. Em uma lanchonete são feitos 258 lanches por dia. Quantos lanches serão feitos em 6 dias? Então veja que as informações importantes desse problema são, primeiro, que são feitos 258 lanches por dia e que eu quero descobrir quantos são feitos em 6 dias. Vamos pensar nisso. Se em um dia eu faço 258 lanches, em 2 dias eu vou fazer 258 mais 258. Você concorda? Porque 2 dias é 1 mais 1. Vamos olhar isso com calma no próximo slide. Olha só. Então, em um dia eu faço 258 lanches. Em 2 dias, bom, 2 é a mesma coisa que 1 mais 1. Então, se em um dia tem 258 lanches feitos, em 2 dias vai ter 258 mais 258, que na verdade é a mesma coisa que 2 vezes 258, porque aqui ó, o 258 está aparecendo 2 vezes, tá vendo? 1, 2. Então, por isso que eu multiplico por 2, 2 vezes 258. Mas, e se eu quisesse saber quantos lanches eu teria em 3 dias? Bom, em 3 dias iriam aparecer 3 vezes 258. Em 4 dias? Bom, em 4 dias, 4 vezes 258. E em 6 dias, como o meu problema está pedindo? Bom, aí basta que eu faça 6 dias vezes 258 lanches. Vamos fazer juntos essa multiplicação? 258 vezes 6. Essa multiplicação só vai ter uma linha de resultados. Por quê? Porque embaixo eu só tenho uma unidade para multiplicar. Se eu tivesse uma dezena aqui na frente do 6, aí eu teria que fazer uma segunda linha de contas. Tudo bem? Então, a gente começa multiplicando unidade por unidade. 8 vezes 6 vai ser 48. Fica o 8 e sobe o 4. 6 vezes 5 é 30. 30 mais o 4 que subiu, 34. Fica o 4 e sobe o 3. 6 vezes 2, 12. Mais o 3 que subiu, 15. Então aí eu descubro que em 6 dias essa lanchonete vai produzir 1.548 lanches. Gostou de fazer junto comigo essas situações problema? Espero realmente que eu tenha te ajudado a entender quais são as estratégias, o que você pode fazer para descobrir como resolver uma situação problema. Eu te vejo na nossa próxima aula de matemática. Não esqueça que nós estamos juntos nessa. Qualquer dúvida é só você me chamar. Até a próxima aula.